Em tempos de incerteza, quando os reinos da terra se abalavam e a esperança parecia distante, o céu se abria para revelar algo grandioso demais para ser descrito em palavras humanas. Era como se o próprio coração de Deus fosse exposto diante dos olhos de um homem escolhido para testemunhar sua glória. Essa visão não nasceu de tranquilidade, mas de dor, pois veio no ano da morte do rei Uzias, quando Judá enfrentava instabilidade e desespero. Foi nesse cenário que Isaías foi arrebatado a uma experiência que mudaria não apenas sua vida, mas também o destino de todo o povo. Ele viu o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime. Não era um trono terrestre, limitado por poder passageiro, mas o trono eterno, sustentado pela santidade e pela glória que jamais se abalam. Suas vestes enchiam o templo e a atmosfera estava saturada de majestade. Era impossível olhar para aquela cena e não sentir a própria alma estremecer. Isaías compreendia que ainda que reis morram e reinos se fragilizem, Deus permanece soberano sobre tudo. Ali, diante de seus olhos, a eternidade se tornava palpável. O ambiente era indescritível. Não havia palavras capazes de expressar plenamente a intensidade daquela visão. As colunas do templo celestial não eram feitas por mãos humanas, mas sustentadas pela glória do Criador. Havia uma luz que não vinha do sol ou de qualquer outra fonte natural, mas da própria presença de Deus. Era uma luz viva, pura, que revelava tudo e escondia tudo ao mesmo tempo, pois nenhum olhar humano poderia sondar a totalidade do que estava diante dele. Essa visão não era apenas um espetáculo divino, mas um lembrete de que o controle da história nunca escapou das mãos de Deus. O coração de Isaías, assim como o de todo o povo, estava pesado por causa da morte de Uzias. Durante anos, aquele rei havia governado com relativa estabilidade, mas também com falhas humanas que trouxeram juízo. A incerteza pairava sobre Judá. Quem governaria agora? Que destino esperava a nação? E em meio a essas perguntas, a visão se abriu. Era como se Deus dissesse: não importa quem esteja no trono terreno, o trono celestial continua ocupado pelo Rei Eterno. Esse contraste era tão poderoso que atravessava o coração do profeta como fogo. O som que preenchia o templo era diferente de qualquer melodia já ouvida. Não havia instrumentos, mas tudo vibrava em perfeita harmonia. O silêncio e o som coexistiam em uma única sinfonia, que comunicava reverência, temor e adoração. Era como se cada detalhe daquela cena tivesse sido preparado para mostrar a Isaías e, por meio dele, a toda a humanidade, que a glória de Deus é infinitamente maior do que qualquer crise ou circunstância que possamos enfrentar. Nada, absolutamente nada, pode abalar o trono daquele que reina para sempre. Nesse momento inicial, Isaías ainda não tinha consciência de tudo o que iria presenciar, mas já percebia que estava diante de algo que mudaria para sempre sua vida. O contraste entre a fragilidade humana e a majestade divina era tão forte que despertava nele um misto de temor e esperança. A esperança de que, mesmo em tempos de perda e desorientação, existe um Deus cujo poder é eterno e cuja glória é inabalável. Aquele encontro não era apenas uma visão grandiosa, mas também um convite para enxergar além da dor e reconhecer que a história do povo de Deus é escrita pelo próprio Criador. Enquanto contemplava aquela cena, Isaías se via pequeno, mas ao mesmo tempo profundamente atraído pela presença de Deus. Era como se a glória celestial chamasse seu espírito para mais perto, para que entendesse que a verdadeira segurança não estava em reis terrenos, mas no Senhor dos Exércitos. Essa introdução divina não era apenas revelação, era consolo, era poder, era esperança para um coração aflito e para uma nação que precisava lembrar que nunca estivera sozinha. O trono eterno estava diante dele, e dele emanava a certeza de que Deus governa sobre tudo e todos. A visão não estava completa, ainda havia mais a ser revelado.
O que Isaías presenciaria em seguida iria expandir ainda mais sua compreensão sobre quem Deus é e sobre o papel daqueles que o servem no trono celestial. O coração dele estava sendo preparado para algo que o marcaria profundamente e transformaria para sempre a maneira como veria a si mesmo e sua missão. A glória já era indescritível, mas o que estava prestes a surgir diante de seus olhos elevaria a experiência a um nível ainda mais assombroso. De repente, Isaías percebeu que não estava sozinho diante daquele trono glorioso. Seres celestiais cercavam a majestade divina, e cada detalhe de sua presença revelava a santidade que permeava todo o ambiente. Eram os serafins, criaturas que não podiam ser comparadas a nada que existisse na terra. Não eram anjos comuns, mas mensageiros do louvor eterno, consagrados unicamente para proclamar a glória e a santidade do Senhor. A aparência deles era tão impressionante que o profeta mal conseguia descrever. O que mais marcava não era a forma, mas a função. Eles não estavam ali para exibir poder próprio, mas para direcionar toda a atenção ao Deus Altíssimo. Seu lugar era diante do trono, e sua missão era única: exaltar o caráter santo daquele que reina sobre todas as coisas. E eles o faziam com intensidade, proclamando uma mensagem que ecoava pelo templo celestial. Com voz firme e ao mesmo tempo suave, os serafins clamavam em perfeita harmonia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não era apenas uma frase, era uma verdade eterna que vibrava em cada fibra da criação. Cada palavra carregava o peso da eternidade, e o eco desse cântico parecia atravessar não apenas os céus, mas também o coração do profeta. Era impossível ouvir aquilo e não sentir-se esmagado pela realidade de que a santidade de Deus está acima de qualquer entendimento humano. À medida que proclamavam, algo extraordinário acontecia. Os umbrais do templo tremiam, e a fumaça enchia todo o ambiente. Não era fumaça comum, mas um sinal visível da presença de Deus, como nos dias em que sua glória enchia o tabernáculo no deserto e o templo em Jerusalém. Cada detalhe era um lembrete de que estar diante do Senhor não é uma experiência comum, mas um mergulho em sua glória que transforma tudo ao redor. O céu se movia ao som da adoração dos serafins, e até a criação parecia responder a esse cântico eterno. Isaías, envolto naquela atmosfera, começou a sentir o peso de sua própria condição. Diante da santidade proclamada sem cessar, ele percebia o quanto era pequeno e o quanto sua humanidade estava distante da perfeição de Deus. Era impossível contemplar tamanha pureza sem perceber o contraste com sua própria vida. O som dos serafins não apenas exaltava a glória de Deus, mas também revelava a distância que separa o homem pecador da santidade eterna. E foi nesse contraste que a verdadeira profundidade da visão começou a se desenhar no coração do profeta. A adoração dos serafins não era apenas uma música celestial, mas um lembrete de que toda a terra está impregnada da glória do Criador. Mesmo quando os homens esquecem ou rejeitam, mesmo quando os povos se desviam, a criação continua a testemunhar o poder e a santidade de Deus. O sol que nasce, as estrelas que brilham, os mares que rugem e até o coração humano que busca respostas, tudo aponta para ele. O cântico eterno dos serafins é um convite para que a humanidade reconheça essa verdade e se renda diante da majestade do Senhor. Enquanto ouvia, Isaías era tomado por um misto de fascínio e temor. Fascínio por estar testemunhando a realidade mais sublime que alguém poderia presenciar. Temor por reconhecer que diante de tamanha santidade não havia espaço para orgulho, máscaras ou justificativas humanas. Ali, toda pretensão caía por terra e a verdade se tornava clara.
Deus é santo, 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 e nada impuro pode permanecer diante dele. Essa cena não era apenas para Isaías. Era uma revelação para toda a humanidade. Um vislumbre do que acontece diante do trono eterno, onde não há descanso na adoração, onde dia e noite os serafins proclamam o caráter imutável de Deus. A glória que ele via não era passageira, mas eterna, e o cântico que ouvia nunca cessaria. Era a lembrança de que tudo, absolutamente tudo, existe para exaltar o nome daquele que está no trono. A intensidade da visão crescia a cada instante, e Isaías sentia que seu coração não poderia suportar muito mais sem ser transformado. Estava claro que algo maior estava prestes a acontecer. O contraste entre a santidade proclamada pelos serafins e a condição humana estava chegando ao ponto máximo. O profeta estava diante de uma revelação que iria mudar sua vida para sempre, e o próximo momento seria decisivo. A visão que Isaías contemplava era tão grandiosa que não havia como permanecer indiferente. Diante do trono, envolto pelo cântico dos serafins e pela fumaça que enchia o templo, seu coração foi tomado por um profundo peso. Era impossível escapar da comparação entre a santidade proclamada e a realidade da sua própria vida. E então, sem conseguir conter as palavras, ele exclamou: "Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Essa declaração não foi apenas um lamento, mas o reconhecimento mais sincero de sua condição diante do Deus Santo. Isaías não buscava desculpas nem tentava se justificar. Ele sabia que nenhum mérito humano poderia sustentá-lo diante da glória que testemunhava. Era como se toda a sua vida estivesse sendo revelada de uma vez, e nada pudesse ser escondido. A santidade de Deus não apenas o fascinava, mas expunha suas falhas e o levava a reconhecer sua total dependência da graça. O momento era tão intenso que parecia não haver saída. O profeta estava diante de uma realidade que esmagava qualquer orgulho humano. Ele sabia que nenhum ser humano poderia permanecer diante do Senhor sem ser consumido por sua santidade. Mas o Deus que revela também é o Deus que restaura. E foi nesse instante de desespero que a graça se manifestou de forma surpreendente. Um dos serafins deixou seu lugar diante do trono e voou até o altar. Ali, com uma tenaz, retirou uma brasa viva e se aproximou de Isaías. O gesto era simbólico, mas carregado de poder. A brasa não representava destruição, mas purificação. Ao tocar os lábios do profeta, o serafim declarou: "Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado." A cena foi como um divisor de águas. Isaías, que havia se declarado perdido, agora recebia a confirmação de que estava purificado. Não por mérito próprio, mas pela ação direta do Deus Santo, que em sua graça concede perdão e restauração. O fogo que poderia consumir se transformou em fogo que purifica. Aquilo que poderia ser sentença de condenação se tornou em palavra de esperança. Era a revelação de que, mesmo diante da santidade absoluta, existe caminho de misericórdia para aqueles que reconhecem sua condição e se rendem diante do Senhor. Esse momento não era apenas sobre Isaías, mas um reflexo daquilo que todos os homens enfrentam diante da presença de Deus. A santidade expõe a verdade, mas a graça oferece transformação. É impossível permanecer diante dele com base em nossas próprias obras, mas é totalmente possível ser restaurado quando sua purificação toca nossa vida. Assim como Isaías, cada pessoa é convidada a experimentar não apenas o peso da santidade, mas também a leveza do perdão que vem do Senhor. A transformação era evidente. Isaías, que minutos antes se via como um homem perdido, agora carregava em si a marca da purificação divina.
A brasa do altar havia mudado não apenas seus lábios, mas todo o seu ser. Era um sinal de que a missão que estava prestes a receber não seria sustentada por suas forças, mas pelo poder do Deus que o havia purificado. Ele não seria apenas um espectador daquela glória, mas um participante do propósito divino. Naquele instante, o ambiente parecia se preparar para algo ainda maior. Isaías estava purificado, restaurado e pronto para ouvir o chamado que viria do próprio trono. O profeta sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, e que aquela visão não havia sido concedida apenas para impressioná-lo, mas para transformá-lo em instrumento do Deus Santo. A preparação estava completa. O próximo passo seria o chamado. Após a purificação, o silêncio parecia dominar o ambiente celestial. A fumaça ainda preenchia o templo, os serafins permaneciam diante do trono, proclamando a santidade do Senhor, mas algo novo estava prestes a acontecer. Foi então que Isaías ouviu uma voz poderosa e ao mesmo tempo cheia de majestade e autoridade. Não era o eco dos anjos, mas a voz do próprio Deus dizendo: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós?" O chamado não foi dirigido apenas a Isaías, mas ressoou como uma pergunta que atravessava os céus e alcançava os corações. Era como se Deus abrisse espaço para a resposta humana diante de sua obra. A pergunta carregava não apenas a necessidade de um mensageiro, mas a oportunidade de alguém se colocar nas mãos do Senhor. O profeta, ainda tomado pela visão e pela purificação recebida, não hesitou. De seu coração saiu a resposta que ecoa até hoje: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Esse momento marcou o início de uma nova jornada. Isaías havia sido transformado e agora se dispunha a ser usado pelo Senhor. Não se tratava mais de suas limitações ou impurezas, mas da disposição de obedecer. Sua resposta foi um ato de entrega total, reconhecendo que, se Deus havia purificado seus lábios, era porque Ele mesmo o capacitava para falar em seu nome. O chamado não veio sem peso. O Senhor revelou a Isaías que sua missão não seria fácil. Ele deveria proclamar a palavra a um povo de coração endurecido, que ouviria, mas não compreenderia, que veria, mas não perceberia. A tarefa parecia impossível, um trabalho que aos olhos humanos não traria frutos. E ainda assim, o profeta não recuou. Sua confiança não estava no resultado visível, mas no fato de que havia sido escolhido e enviado pelo Senhor dos Exércitos. A cena revela um princípio profundo. O chamado de Deus nem sempre é para caminhos fáceis, mas é sempre para caminhos de propósito. Isaías sabia que sua missão não seria de glória humana, mas de fidelidade ao Senhor. Era um chamado para perseverar, mesmo quando as circunstâncias fossem contrárias, para falar a verdade, mesmo quando não fosse ouvida, para permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parecesse resistir. Esse envio mostra também a grandeza da graça divina. O mesmo Deus que purifica é o que envia. O mesmo Senhor que revela a santidade é o que concede autoridade ao seu mensageiro. Isaías não foi chamado porque era perfeito, mas porque estava disposto. Essa verdade continua atravessando gerações, mostrando que Deus não procura os mais fortes ou eloquentes, mas aqueles que diante de sua voz se levantam e dizem: "Eis-me aqui." Ao receber sua missão, Isaías compreendeu que sua vida já não lhe pertencia. Ele seria a voz do Altíssimo para a sua geração, mesmo que fosse rejeitado, mesmo que enfrentasse desprezo. O peso do chamado era grande, mas maior ainda era a glória de servir ao Deus eterno. Sua visão não havia sido apenas um encontro místico, mas o início de uma vida inteira dedicada a proclamar a santidade e a vontade do Senhor. O ambiente celestial que testemunhou sua purificação, agora testemunhava também sua consagração. Isaías estava pronto para ser enviado, e o próprio Deus havia confirmado sua missão. A pergunta havia sido respondida, e o mensageiro estava diante do trono, disposto a cumprir a vontade do Senhor. Mas o que Isaías não poderia imaginar
Era como essa visão e esse chamado ecoariam através dos séculos. Suas palavras inspiradas atravessariam o tempo e chegariam até nós, revelando não apenas a santidade de Deus, mas também seu plano redentor. O envio do profeta não terminou em sua geração, mas se tornou parte do testemunho eterno das Escrituras. E assim, do templo cheio de glória e do trono cercado de serafins, surgia um mensageiro que seria a voz do Senhor em meio ao seu povo. A missão estava estabelecida, o profeta estava pronto, mas a grande revelação ainda continuaria a se expandir, mostrando que tudo o que Isaías viveu apontava para algo muito maior que ainda estava por vir. A visão de Isaías não se limitava a um encontro pessoal com Deus, nem a um chamado isolado para sua geração. O que o profeta presenciou diante do trono, com os serafins proclamando a santidade do Senhor, era também uma revelação do plano eterno de redenção que se cumpriria plenamente em Cristo. O eco do Santo, Santo, Santo que enchia o templo anunciava uma verdade que atravessaria a história e alcançaria todas as nações. O Senhor é santo, justo, mas também misericordioso e fiel. Séculos mais tarde, o apóstolo João registrou em seu evangelho que Isaías havia visto a glória de Cristo. Essa afirmação mostra que aquela visão não era apenas sobre o trono celestial, mas apontava diretamente para o Filho de Deus, que viria ao mundo como a manifestação perfeita da santidade. O mesmo Senhor que Isaías viu exaltado seria aquele que caminharia entre os homens, trazendo a palavra viva, tocando os impuros, curando os enfermos e perdoando os pecados. O contraste é impressionante. O profeta, que diante do trono declarou estar perdido por seus lábios impuros, encontra em Cristo o cumprimento da purificação definitiva. Aquilo que a brasa do altar simbolizou em sua vida se tornaria realidade para toda a humanidade na cruz. O fogo que purificou Isaías antecipava o sangue derramado pelo Cordeiro, capaz de apagar não apenas a culpa de um homem, mas de todos os que se rendem ao Salvador. E os serafins, que proclamavam a santidade do Senhor diante do trono, continuam sendo testemunhas eternas dessa glória. Sua adoração incessante não se esgota, porque a santidade de Deus não tem fim. Cada voz que se une a esse cântico, cada coração que reconhece a grandeza do Senhor, está participando de uma realidade que Isaías apenas vislumbrou, mas que em Cristo se revelou de forma plena. A missão de Isaías, de proclamar a palavra mesmo diante da resistência de seu povo, se torna um reflexo da própria missão de Cristo. O Filho de Deus veio ao mundo, mas foi rejeitado por muitos. Ainda assim, ele permaneceu fiel até o fim, cumprindo a vontade do Pai e abrindo o caminho da salvação. A pergunta feita diante do trono, a quem enviarei e quem há de ir por nós, encontrou sua resposta definitiva no próprio Jesus, que se fez homem e disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Assim, a visão dos serafins não é apenas um relato distante, mas um convite vivo para cada pessoa. O mesmo Deus que chamou Isaías continua chamando homens e mulheres para se levantarem em fidelidade. A santidade que impressionou o profeta ainda resplandece, revelando nossa necessidade de purificação. E a graça que o alcançou ainda está disponível, por meio daquele que é o Santo dos Santos, o próprio Cristo. Quando olhamos para essa cena grandiosa, somos lembrados de que a santidade de Deus não nos afasta, mas nos atrai. Ela expõe nossa condição, mas ao mesmo tempo nos oferece redenção. O trono que Isaías viu cercado de serafins continua sendo o mesmo trono diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A história de Isaías nos leva, portanto, a uma decisão. Assim como o profeta respondeu ao chamado, também nós somos convidados a responder. Não é uma visão distante, não é uma experiência restrita a um homem, mas um chamado vivo que ressoa até hoje.
A voz que perguntou, a quem enviarei, continua ecoando, e a resposta que agrada ao Senhor ainda é a mesma: eis-me aqui. Diante da santidade de Deus, diante da obra redentora de Cristo, diante do cântico eterno dos serafins, a única resposta possível é a entrega. A visão do profeta não termina em um templo cheio de fumaça, mas se estende até a eternidade, onde todos os redimidos se unirão ao coro celestial. O Santo, Santo, Santo que Isaías ouviu é o mesmo cântico que atravessa os séculos e que um dia encherá a nova criação, quando o trono do Senhor for estabelecido para sempre. E assim, a história de Isaías diante dos serafins nos lembra que o Deus Santo continua chamando, purificando e enviando. O mesmo Senhor que transformou o profeta em seu mensageiro deseja transformar também a nossa vida. O cântico dos anjos ecoa, e o trono permanece inabalável. E hoje, assim como naquele dia, o céu nos convida a ouvir, a responder e a viver para a glória do Deus eterno.